O Ágora Musical é um oferecimento ISAR, assessoria de imprensa e estratégia digital. Espaço para falar sobre música, política e comunicação. Hoje observei a rua daqui de casa. Jornalismo e política, combinação que sempre foi indispensável e está cada dia mais forte no Brasil. A imprensa tem o desafio de fazer a cobertura num país polarizado, num país confuso pela força das fake news e num país ainda carente, mesmo em 2021, de uma representatividade diversa e sem preconceito na tripartição dos poderes. Ao mesmo tempo, os veículos de comunicação têm a necessidade de se reinventar todos os dias no mundo pós-digital, numa relação sempre em movimento com os leitores, nas diferentes plataformas online, com novas formas de retorno financeiro e novas possibilidades de entrega de conteúdo. Para falar sobre o assunto, a convidada deste episódio da nossa Praça Digital é a editora de política de A Gazeta, Samantha Nogueira. Ela conta as mudanças no jornal, veículo capixaba com mais de 90 anos de história e que em 2019 optou por parar a circulação do jornal impresso e investir completamente no ambiente digital. Samantha conta como tudo isso mudou a rotina da redação de A Gazeta, como mudou a cobertura política e também a forma de aproximar o público do conteúdo, como a partir do uso do TikTok ou da elaboração, nas eleições de 2020, de um podcast chamado Da Vila ao Espírito Santo, para cada um dos 78 municípios capixabas, com a história e as demandas da população. Samantha fala ainda sobre as mulheres no universo político, a relação do governo do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, o poder do Centrão em Brasília e sobre o novo contexto que ganhou força nos últimos dias. Sim, a política muda a todo momento. Antes da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato e o tornou elegível, assim foi a avaliação de Samantha sobre um possível cenário para a disputa presidencial em 2022. Mas hoje a gente tem algumas lideranças que são colocadas, mas a gente ainda não tem um nome forte, um nome capaz de fazer essa disputa. Já em nossa conversa pelo WhatsApp após o ocorrido, tudo mudou. E se antes o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, não tinha um adversário materializado, agora tem. Eu sou Felipe Zar e agora a gente começa mais um episódio do podcast Ágora Musical. Samantha Nogueira, é um prazer recebê-la aqui no Ágora Musical. Ei, Zar, prazer é todo meu estar aqui com você hoje. Vamos nessa. Bom, Samantha, A Gazeta, um jornal super tradicional, 90 anos de história, tomou uma decisão em 2019 de parar a circulação do jornal impresso e investir completamente no ambiente online. Conta como é que foi essa transição na redação, como é que ficou a rotina do jornal e o que muda, né, na forma de produzir o conteúdo político. É verdade, a Gazeta teve essa transição e para a gente mudou, né, bastante a forma de trabalhar. Por exemplo, agora a nossa redação começa bem cedo. As primeiras reuniões, né? A primeira reunião de editores, por exemplo, ela acontece às 7 horas da manhã. E a partir disso já começa a produção. Já tem gente, na verdade, na redação, trabalhando na redação às 6 da manhã, bem antes até dessa primeira reunião. E os assuntos eles já começam a entrar logo cedinho no site para que as pessoas todas tenham acesso, né, às informações, as principais informações do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, né? A gente tem um foco, claro, no Espírito Santo, um foco principal, mas também com informações relevantes aí para os capixabas. Quando a gente fazia o jornal impresso, as coisas aconteciam mesmo, tinha gente trabalhando de manhã já, mas as coisas aconteciam mesmo a partir das 14 horas, né? Todo mundo chegava, de fato, na redação, a maioria das pessoas, né, dos profissionais, a partir das 14 horas. E a gente tinha todo um trabalho do fechamento, né, que era o fechamento do jornal, para quem não sabe, não está habituado a esse termo, mas é aquela parte final, né, onde pegam os textos e deixa a página toda certinha e que vai para fazer a impressão na gráfica. Isso acontecia por volta de 11 horas, num dia normal, né, 11 horas da noite. Em dias, assim, com mais acontecimentos, né, com coisas muito mais tarde, a gente já chegou a fechar o jornal 3 horas da manhã, por exemplo, numa eleição. Então, era um processo bastante até desgastante mesmo, né? Porque a gente ficava muitas horas ali, porque a gente tinha o compromisso de
entregar para a gráfica imprimir aquilo, né? Então, tinha toda essa estrutura que era como um processo de produção mesmo, né? Até chegar nesse produto final que era impresso para chegar na casa das pessoas no outro dia, bem cedinho. Então, agora a gente começa cedo e as notícias vão ao longo do dia, né? A gente vai trabalhar um assunto que é uma coisa que aconteceu na hora, um factual de manhã, e mais à tarde tem uma repercussão daquilo, ouvir outras pessoas, especialistas, políticos, de todas as áreas, né? E aí a gente vai fazendo aquele trabalho ao longo do dia ali para dar uma continuidade para os assuntos. Então, assim, a gente não tem um horário de fechar, é como se a gente tivesse um ciclo, né? A equipe da noite envia um relatório para a equipe da manhã, a equipe da manhã envia um relatório para a equipe da tarde, e assim vai virando um ciclo que acaba que a gente nunca para, né? Claro que tem esse período que a gente está dormindo ali, né? Mas a redação está sempre em movimento, né? Ela nunca tem um fim como era antigamente no jornal impresso. Para a gente, né, que produz conteúdo, a gente já estava acostumado mesmo, né, a usar mais o celular, né? O computador e ler as notícias mais dessa forma, né, mais fluida, que hoje a gente está mais acostumado. Claro que para a gente, jornalista, né, tem a nostalgia. Eu sempre quis, por exemplo, trabalhar no jornal impresso, de pegar e folhear as páginas e tudo, mas a forma de consumo das pessoas também mudou, né? Então, esse movimento da Gazeta foi para acompanhar essa mudança mesmo nos hábitos dos cidadãos, e por isso teve esse movimento de mudar mesmo a forma de fazer esse jornalismo, né? De como entregar esse jornalismo para as pessoas. E, além disso, acabou com o jornal impresso, e aí também teve esse movimento de outras plataformas, né, serem mais utilizadas. Por exemplo, o TikTok, que a gente usou muito na eleição e que agora a gente continua usando, né? Telegram, WhatsApp, que é o que as pessoas estão acostumadas. Então, assim, teve esse movimento do impresso, né, que não existe mais, mas também outras formas também das pessoas consumirem newsletter, né, os produtos que a gente também entrega diretamente para o nosso assinante. Como é que vocês fazem essa entrega para assinantes, assim, considerando as diferentes idades, né? Ainda tem o leitor mais tradicional? Realmente, a gente tem essa visão, assim, é claro que a gente quer que todas as pessoas consumam os nossos produtos, né, todos eles, mas tem, é claro, uma forma de entregar para quem gosta mais de um tipo de organização de conteúdo. Por exemplo, a gente tem um produto que dois produtos, na verdade, da manhã, né, que é a Gazeta Digital, que é como se fosse um compilado ali para você conseguir enxergar as notícias mais importantes para começar o seu dia de uma forma mais organizada. Então, tem como se fosse uma capa e dividido por editorias, como é um jornal impresso mesmo, mais organizado dessa forma, né? Então, você pode ver as notícias de cotidiano, de economia, de política, todas separadinhas. Então, para quem gosta dessa organização, o editor coloca qual que é a informação principal, as outras informações abaixo, né, de acordo com a relevância. Então, para quem gosta dessa organização, fica um pouco mais fácil. Tem a newsletter também, que chega por e-mail. Então, o leitor, logo na manhã, né, assim que ele acorda, ele recebe no e-mail dele também as notícias de uma forma organizada. Então, para quem tem esse hábito, né, de leitura um pouco mais direcionado, tem isso. Para quem gosta, o site, né, claro, o dia inteiro, as notícias vão mudando o dia inteiro. Então, a gente tem a manchete, que é a informação principal ali, as informações vão sendo trocadas ao longo do dia. Tem as redes sociais, né, Facebook, Instagram, Twitter, que tem a equipe de distribuição que pega tudo que é produzido pela redação, faz um tratamento e entrega de uma forma diferente para o leitor. Tem o TikTok também, que eu falei anteriormente, né, que as pessoas também podem consumir de uma forma diferente a informação. Tem o Telegram e o WhatsApp, que são canais diretos com as pessoas. Então, assim, tem uma informação que for publicada agora, a pessoa vai receber agora no celular dela. Então, a gente tem essa rotina mais corrida, né? Todo mundo está fazendo um monte de coisa, mas está sempre com o celular na mão. Então, as pessoas têm acesso à produção, né? A nossa produção, ao que o jornalismo está fazendo da Gazeta, na hora que ela quiser, em qualquer plataforma, tem distribuído das melhores formas para que as pessoas tenham acesso, né? Não seja direcionado de uma única forma, não é só o site. A gente tem essa distribuição de várias formas aí, e apresentação também do conteúdo. Maravilha. Falar um pouquinho mais sobre o TikTok. A editoria de política entrou com o TikTok nas eleições, né? Com uma linguagem totalmente adaptada ali à ferramenta, né? Então, posts divertidos, como
candidato que divulgou o número errado a campanha toda, vídeos leves também explicando como justificar o voto. Chamou atenção porque normalmente o caderno de política, né, editoria é um pouco mais formal, mais tradicional ali, né, mas agora dá para explorar outras possibilidades e é uma forma também de aproximar do leitor, com leitores diferentes também. Totalmente. A ideia é justamente essa, a gente aproximar das pessoas. Política é um assunto denso, né? Geralmente as pessoas têm um certo distanciamento, às vezes dificuldade de entender, porque é um assunto difícil mesmo. Não é uma coisa que é simples de ser entendida. Às vezes a gente não aprende na escola conceitos básicos. Então é importante que a gente, enquanto jornalista, produtor de conteúdo, que a gente consiga compreender isso, né? Que não é igual para todo mundo, né? Cada um tem uma afinidade ou um conhecimento diferente. E por isso a gente tenta agora, né, com todas essas possibilidades que de fato a gente tem nas redes sociais, na internet, a gente tenta apropriar isso para o conteúdo jornalístico para fazer de uma forma diferente e de mais fácil acesso realmente para as pessoas. E o TikTok foi uma dessas ideias que a gente teve aí para a eleição, para conseguir alcançar esse objetivo. É claro que foi uma tentativa, né? A gente até brinca lá na redação que a gente tenta, se der errado a gente reformula, faz outra coisa. A ideia é a gente não ficar parado, a gente está sempre em movimento, acompanhando o que as pessoas estão fazendo para conseguir adequar o nosso conteúdo ao que as pessoas querem ver, a forma que elas querem consumir. É claro que a gente tem apesar de ser uma ferramenta que é mais divertida, né? Que a gente pode fazer certas brincadeiras, não é como um texto escrito, né? Uma coisa mais séria, mas a gente tem toda a responsabilidade que a gente tem como qualquer outro conteúdo, porque o que a gente faz é jornalismo, né? Então, as coisas que estavam ali, que a gente fazia de fato, a equipe foi muito aberta, a gente contou muito com a criatividade, né? Das pessoas mais jovens da redação, dos jornalistas mais jovens, que estão diretamente ligados a esse tipo de conteúdo. É claro que todos nós acessamos, mas eles estão mais diretamente consumindo isso. Mas eles também, todos, mesmo jovens, e nós também da equipe de política, temos essa responsabilidade, né? A gente apurou, todas as informações foram apuradas, checadas, outro lado, né? Todos também ouvidos. Se você vê também, até que a gente divulgou algumas de pesquisa eleitoral, todas lá a gente colocava o registro direitinho da pesquisa. Então, assim, tem um compromisso com o jornalismo, mas fazer uma coisa diferente, com uma linguagem realmente mais leve, uma linguagem mais atual, para que as pessoas consigam compreender alguns conceitos que às vezes são difíceis de uma forma mais leve, divertida, né? A gente aprende as coisas mais fáceis, absorve as coisas mais fácil, de forma mais fácil, quando com uma linguagem que a gente gosta, né? Então, a ideia foi essa. Bacana. Achei muito legal e é interessante que o jornalista é especialista em adaptar a linguagem, né? Então, é impressionante como vai para uma plataforma, avalia e consegue, de fato, né, conversar com as pessoas ali naquela plataforma. A gente está sempre aprendendo, né? Porque senão a gente, de fato, fica para trás. Demais. Bom, vou falar um pouquinho das eleições agora, né, também. Foi uma cobertura super interessante da Gazeta, aproveitando todas as ferramentas, né, interessantes no ambiente virtual. Então, a gente teve, por exemplo, um teste ideológico, assim eu chamo, né, de modo que o leitor podia entender com quais candidatos se identificava, né, e trabalho impressionante, que foi um podcast com a história e as demandas, né, de cada cidade do Espírito Santo. Ou seja, 78 podcasts, né, um material que vai poder ser usado por muito tempo ainda, por muitas pessoas em diversas áreas. Assim. Queria que você contasse um pouco como é que foi essa preparação, como é que tudo isso aconteceu. Esse planejamento da eleição, né, você citou aí 2 produtos que eu gosto muito e que eles começaram a ser pensados muito, muito, muito antes aí da eleição, né? Em dezembro de 2019, eu já estava com um projeto, novembro, dezembro, com um projeto todo estruturado, né, para as eleições. Então, eu com a minha equipe, pensei, planejei coisas, busquei referências em outros jornais do Brasil, do mundo, para que a gente pudesse fazer, de fato, coisas diferentes, né? Foi a primeira eleição 100% digital da Gazeta, então a gente não podia, né, e não queria também fazer uma cobertura que a gente sempre fez. Então, como eu falei, busquei muita referência, né? Por exemplo, esse, né, que a gente deu o nome de Combina com Você,
que é, como você falou, né, esse teste ideológico. A gente teve essa ideia e a gente dependia de várias coisas nesse projeto, né? Dependia de uma parte técnica, então, que não era dentro da redação. Claro que dependia da parte da redação também, porque a gente tinha que formular as perguntas, né, que a gente ia fazer tanto para os políticos quanto para as pessoas depois que fossem responder, né? Eram as mesmas perguntas para ver se de fato combinava o que o político, o candidato pensava com o que o eleitor estava pensando. E teve a parte também da contribuição dos próprios políticos mesmo, dos candidatos. Então, a gente fez esses questionários, enviou para os candidatos, eles nos responderam, e depois a equipe tecnológica fez toda o sistema, né, a parte lógica ali, para que fosse combinado, né, o que a pessoa respondeu, né, o eleitor, com o que o político respondeu, para ver de fato quem que era o candidato que tinha a ver, né, com esse eleitor. E o outro projeto, esse que você falou, né, dos podcasts da Vila ao Espírito Santo, é um projeto que eu tenho um sentimento especial por ele, assim, porque eu quis muito fazer esse projeto. A gente teve alguns contratempos aí, que todo mundo teve, né, durante o ano passado, porque o projeto, como eu falei, foi pensado em 2019, não tinha esse contexto da pandemia, e a gente foi, né, pego de surpresa com isso tudo que aconteceu, com essa pandemia super triste e que tudo mudou na nossa vida. Então, a gente também precisou adaptar o projeto de eleição várias vezes. Eu fiz, pelo menos ao longo de 2020, umas 4 ou 5 versões do projeto. Então, eu tive que reduzir coisas, tirar coisas que estavam previstas e que a gente ia conseguir fazer se não fosse esse contexto da pandemia, né? Mas a gente precisou reformular bastante. Até porque a data da eleição, por um período, também ficou incerta. A gente não sabia se ia acontecer em outubro mesmo, se ia ser depois, o que ia acontecer, né? Então, muitas coisas influenciaram nesse projeto que estava já em curso, né, desde do ano anterior. Então, o projeto dos podcasts ficou um pouco, em um certo momento, não vou dizer na gaveta, mas assim, numa expectativa se ele ia ser realizado ou não por conta disso, né? Muita coisa mudou. O que era a nossa prioridade naquele momento? Cobrir, claro, a vida das pessoas, né? Das famílias que estavam numa situação complicada por conta da pandemia, tanto do ponto de vista da saúde, né, claro, e econômico também. Então, a gente ficou por um certo momento incerto, né? Ele ficou incerto por um período. Mas aí depois a gente conseguiu fazer, e a ideia foi executada exatamente como ela foi escrita, como estava no papel, como eu idealizei. E a execução contou com uma equipe muito grande, assim, que a gente conseguiu envolver para construir os episódios, né? Desde a produção, que foi ouvir pessoas das cidades, historiadores, arquivo público, tudo que você pode imaginar, assim, que tem da história do Espírito Santo, porque isso não estava disponível em nenhum lugar, assim, fácil, tudo junto, organizado na internet. Foram várias fontes que a gente precisou juntar para conseguir construir, desde do descobrimento daquele território ali até os últimos anos da política local, passando pela economia, né, por como a cidade se organiza e se sustenta. Então, hoje a gente tem um arquivo, de fato, de 78 cidades, e que a gente consegue saber desde, né, quando o primeiro habitante chegou lá, né, quando aquele território se emancipou, passou a ser uma cidade de fato, como os habitantes chegaram naquele nome daquele local. Então tem várias histórias curiosas e é muito gratificante ver um projeto robusto, porque é claro que não somos, o Espírito Santo não é Minas Gerais, né, não é São Paulo, né, que são muitos municípios, mas 78 é muita coisa, muita coisa. A gente fez mais ou menos esse processo em mais ou menos 3 a 4 meses, contando aí produção, roteiro, gravação, edição, pós-produção, né? E a gente, vou falar aqui também para você em primeira mão, né, que a gente vai ter em breve aí esse conteúdo. A gente tem uma parte lá no site que chama Capixapédia, né, que é sobre a história do Espírito Santo. Então a gente vai trazer esse conteúdo dos podcasts, a somar a eles, né, outras coisas agora, fotos, vídeos, que durante toda essa pesquisa para fazer esses podcasts, né, esses áudios, a gente coletou muita coisa, muita informação. Então a gente falou, não vamos deixar isso acabar por aqui, vamos trazer mais
elementos para isso. Então, aliado aos podcasts agora, que as pessoas podem escutar, realmente vai virar eu acredito, uma referência aí para muitos anos, né, a história aí das cidades. Agora a gente vai ter o conteúdo com texto, com fotos, com vídeos, então tudo aliado aí para a gente ter mais informações também para os capixabas e para as pessoas também que querem conhecer o Espírito Santo de uma forma diferente aí no site, né, aliado aos podcasts que já foram de fato um sucesso e que é muito gratificante ter feito esse trabalho. Muito bom, Samantha, demais o material. Falar um pouquinho da política do Espírito Santo. A própria Gazeta destacou, né, o governador Renato Casagrande, ele conseguiu emplacar seus aliados, né, nas principais comissões da Assembleia Legislativa. E também, após uma série de conflitos, né, com o deputado Eric Musso, a paz foi selada ali e Musso voltou à presidência da casa. Talvez até saia, né, tem um problema aí. Acho que não sei se vai acontecer, né? Teve um probleminha aí, mas até então, Eric Musso, presidente da casa e agora como aliado também do governador. Então, assim, por que é recorrente a Assembleia Legislativa, né, bem forte isso no Espírito Santo, sempre bater continência para o governo, e isso não prejudica um pouco o debate, a democracia? Então, a gente tem, de fato, né, essa interlocução aí entre deputados e o governo, né, a figura do governador. A gente viveu um momento em que a política do Espírito Santo era muito complicada, teve um momento muito conturbado, né, que foi parar nas páginas dos jornais porque estava na justiça. Então, era uma relação muito complicada, né, dos poderes, né, e quando isso acontece quando políticos, né, detêm o poder e acham que podem fazer o que quiserem. E isso foi um cenário, um momento muito triste e complicado da história política capixaba. E isso reflete o que é hoje, né? É claro que é importante que os poderes tenham sua independência, cada um é um poder diferente, então o legislativo ele tem que fiscalizar o executivo, ele nasceu para isso, né? Ele está na Constituição para isso. Então, é importante que tenha essa separação de fato, né? Que as coisas não se misturem. Então, que tenha essa independência entre os poderes. Isso é fundamental para a democracia e para as instituições funcionarem corretamente. Mas é importante também que haja o diálogo, né? Quando o diálogo existe, ele só não pode ultrapassar os limites dessa independência de poderes. Mas o diálogo, ele é normal. A política, né? Eu costumo falar que o nosso dia a dia é político, né? A gente faz política no dia a dia. E essa interlocução entre os atores da política, ela é importante para que as coisas também funcionem de forma correta, né? Que elas, de fato, né? A gente não pode ter uma assembleia brigada de um governo do Estado. Isso não é bom também para a democracia. A gente não pode ter poderes que são antagônicos. Eles precisam caminhar juntos para que as coisas, de fato, fluam para o Estado. A gente precisa de projetos importantes para a população aprovados. A gente precisa que as coisas sejam claras e que a gente acompanhe os debates na Assembleia sobre os projetos que são enviados pelo governo. Então, a gente precisa de uma harmonia entre isso. A gente não pode ter poderes brigando entre si por conta de vaidades, de poder mesmo, mas a gente também não pode ter um poder que é totalmente dependente do outro, né? A gente precisa que os poderes tenham cada um tem que saber o seu papel para, de fato, conseguir manter a independência, para, de fato, que o legislativo faça uma cobrança no executivo, fiscalize as ações, para onde o nosso dinheiro está indo, né? O dinheiro público. Então, a gente precisa ter essa independência. Mas, assim, a gente não pode pensar que não podem haver conversas, né? Podem haver conversas, não podem haver interferência direta. Certo. Mulheres na política. Bom, no Espírito Santo, a gente teve apenas uma prefeita eleita nas eleições de 2020. Foi a prefeita Ana, de São Domingos do Norte. E nas maiores cidades capixabas, né, da região metropolitana, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, foram apenas 5 vereadoras eleitas em 74 vagas. Então, ainda é muito pouco. O que fazer para esse cenário realmente mudar de forma efetiva e a gente ter uma participação das mulheres na política e mais igualdade assim, no universo da política? Esse tema é extremamente importante, né? E ao longo
do tempo, né? A gente fez, claro, perto da eleição, mas também antes, né? Sempre que passa uma eleição, a gente faz essa reflexão também. Então, é um tema que a gente recorrentemente discute, que é a maior diversidade, né, na política. Então, a gente quer, sim, que ver mulheres, né, no poder, ver mulheres ocupando espaços de decisão, espaços decisórios. E isso por que é importante, né, para quem está escutando a gente, né? A gente tem uma sociedade diversa, né? A maioria que a gente, né, hoje na sociedade a gente tem maioria negros, mulheres. Então, assim, cadê essas pessoas nos espaços de poder? Cadê essas pessoas tomando decisões? Isso que é o importante, né? A gente ter essa divisão, como são espaços de representação da sociedade, eles de fato têm que representar o que a sociedade é. Então, por isso que a gente discute tanto isso, né? A gente não quer, a gente fez até durante a campanha, né, depois que os candidatos já estavam registrados na Justiça Eleitoral, o candidato a prefeito do Espírito Santo, né? A gente pegou uma média ali a partir dos dados da Justiça Eleitoral e mostrou quem que é essa pessoa, né? Quem é esse candidato, né? Uma representação, se a gente tivesse que fazer de uma pessoa só. Então, é um candidato, é um homem, é branco, numa média de idade, né, de 40 a 50 anos. Então, é um padrão que tem há muito tempo e que a gente precisa mudar isso. Eu vejo algumas formas, né, da gente poder mudar e reverter isso, para a gente ter uma igualdade, uma diversidade maior nos espaços de poder. Eu acredito que a imprensa tem um papel super relevante, então a gente faz e vai continuar fazendo essas matérias mostrando candidaturas laranjas, porque a gente sabe que isso acontece, né? Claro que tem a cota de gênero, então a cota ela é 30% e 70% para cada gênero. Mas o que acontece? Sempre a cota que é a maior, a de 70%, fica com os homens, e a 30% com as mulheres, são preenchidas por mulheres. A lei não diz isso, a lei diz 30%, 70% para gênero, então ela tem que ser ocupada, pode ser ocupada, não precisa nem ser esse 30%, 70%, né? Pode ser 50%, por exemplo. Então, assim, a gente mostra isso, né, de candidaturas laranjas, pessoas que são colocadas só para cumprir essa cota, mulheres, né, em geral. A gente mostra também como que essas mulheres têm a dinâmica delas dentro dos partidos, como que funciona, como que é diferente, né, esse número também de mulheres, né, quando são candidatas, quando conquistam, como você trouxe esses dados, quando conquistam uma vaga, né, no legislativo, no executivo. Então, a gente sempre faz esse tipo de matéria, traz essa discussão, que é super importante. Então, acho que a imprensa tem um papel fundamental para que as pessoas tenham acesso a isso. Eu acredito que a gente também, enquanto sociedade, pode mudar isso na escola. As escolas, a gente aprende pouquíssimo sobre política, sobre representação da sociedade. Então, acho que isso tinha que ser mais discutido e debatido para que as mulheres, as meninas, né, as crianças, as adolescentes que vão se formar, virar mulheres, que elas saibam que elas podem estar naqueles espaços. E lembrando aqui que a gente está falando de mulher, a gente está falando também de mulher trans, então a gente precisa que essa discussão entre nas escolas para que tenha essa formação política e para que as mulheres que vão ser formadas ali saibam que elas podem e devem ocupar esses espaços, para que elas saibam que ali elas também podem, não é um espaço de homem, não é um espaço de branco, é um espaço que eu posso estar inserida. Ou inserido, né, se a gente for aí para a questão dos negros, por exemplo. E outra coisa também que eu acho super importante, que a gente também já tratou isso em algumas reportagens, é sobre a participação dentro dos próprios partidos. Hoje o que a gente vê é que tem braços dentro dos partidos, né? Você tem o partido tal, partido X, e tem o X mulher. E muitas vezes essas mulheres elas ficam ali só naquele braço, né? Elas não participam das decisões gerais dos partidos. Então, até na estrutura partidária também, esse espaço das mulheres nos processos importantes e fundamentais dentro da estrutura partidária, isso precisa ser alterado também. Elas precisam não ficarem segmentadas, né, num espectro aí do partido, num braço do partido. Elas precisam estar inseridas nas cúpulas, porque a partir disso
as mulheres vão estar nas decisões, então vamos ver mais candidatas mulheres, vamos ver mais estrutura para, depois que elas forem eleitas, de acompanhamento e de dar subsídios mesmo para que essas mulheres consigam, né, vereadoras, por exemplo, depois de eleitas, capacitação para essas mulheres, antes, depois. Isso é importante também. Então, eu acho que são 3 pilares aí que eu acho fundamentais para que essa realidade possa mudar, né, para que a gente possa ver mais mulheres e um espaço público aí um poder público mais diversificado. Samantha, a gente até já tinha conversado sobre o assunto em outra oportunidade, né? Porque teve uma reunião no Senado da bancada feminina e as 12 senadoras, em reunião com o Rodrigo Pacheco, elas conseguiram apresentar um projeto de resolução para que a bancada feminina agora tenha uma líder, né? Uma líder que vai ter assento na reunião de colégio de líderes, né? E praticamente todas as prerrogativas de um líder partidário, né? Dentro disso que você falou, eu achei muito interessante, porque as senadoras, elas argumentaram exatamente isso, né? A gente não quer relatar projeto que vocês falam assim, coloca uma mulher ali, né? A gente quer relatar projeto de economia, e agora a bancada feminina como uma representante, o colégio de líderes, a agenda do Senado, das pautas é decidida, né? E agora elas ganham essa voz para ter sempre um poder de decisão ali também. Então, achei bem interessante dentro disso que você falou, né? Como a gente, né, essa discussão ela é muito importante, assim, a gente já vê que é minoria, né, dentre os senadores, temos minoria de mulheres, e elas não podem ficar apenas para projetos que são, é um projeto sobre mulher, então vai ficar concentrado com a mulher, não é isso, né, é para que essas mulheres tenham igualdade, tenham oportunidade, como você falou, de relatar um projeto relacionado à área econômica, um projeto que vai impactar, de fato, o país. Então, assim, é claro que tem pautas importantes sobre mulheres e que essas mulheres vão defender, claro. Mas não é só isso. A ideia é que as mulheres tenham um poder de decisão como os homens têm, que elas participem das pautas importantes, que elas fiquem numa comissão de finanças, que elas presidam comissões de justiça, para que elas tenham oportunidade também de estar nesses espaços. É isso. Vamos continuar em Brasília. Bom, fala do Arthur Lira, né? É uma coisa que a gente vai ter que acompanhar, né? Porque pode mudar o tempo todo. Então, o Arthur Lira, ele foi eleito ali como uma vitória do presidente Bolsonaro, num acordo do Bolsonaro com o Centrão, né? Arthur Lira fez algumas promessas e hoje ele já tem sido considerado alguém que não cumpre palavra, né? Mas eu acredito que isso vai mudar muito ainda, né? Uma coisa que tem que ficar acompanhando. Mas queria perguntar se você entende nessa relação do governo Bolsonaro com o Centrão neste momento. Ainda dá para considerar uma vitória ou cada vez mais a vitória, fica claro que a vitória foi, na verdade, do Centrão e que tudo pode mudar de acordo com o que o Arthur Lira pensa, de acordo com o que o Centrão realmente determina ali? O Centrão, ele é chamado assim, não é à toa, né? Porque são partidos que não têm uma ideologia muito clara. Na vitória do Arthur Lira, o Centrão foi muito importante, porque são muitos votos. Então, isso faz toda a diferença no sistema ali da Câmara para a votação, né? Então, o que a gente viu naquele momento da eleição foram acordos que foram feitos. Vários jornais retrataram, jornais que cobrem, né, diretamente Brasília, relataram esses acordos feitos com o governo, porque o Arthur Lira era o candidato que estava mais em sintonia com o presidente Jair Bolsonaro. Então, ao contrário, né, porque tinha o Maia super forte, né, presidente da Câmara, aparentemente, né, a gente achava no primeiro momento aí que poderia ter um embate até mais acirrado, mas a gente viu que o Arthur Lira despontou, o governo fez promessas, né, aí para o Centrão para garantir essa vitória do deputado. Então, a gente viu que teve esses acordos, a gente presenciou, a gente acompanhou, vários deputados admitem de fato esses acordos. Então, a gente tem um Centrão que, de fato, como você disse, sai muito forte disso. Eles mostram que
não ter essa ideologia forte, mas tem força de votação. Como eles formam uma maioria, eles ganham poder. Então, eles conseguem negociar com o governo verbas, eles conseguem colocar um presidente da Câmara, um posto-chave, né, na República. Então, eles têm esse poder, eles saem muito fortalecidos, de fato, após essa eleição, dessa negociação. Eles ganham, né, como eles conseguiram garantir a vitória do Arthur Lira, eles ganham um poder de pressão no governo Bolsonaro. Então, eles têm agora como fazer pedidos de forma, né, incisiva, cobrar também essa contrapartida do governo, colocar o governo num outro tipo de votação importante para o país, também colocar uma pressão, né, para um processo de decisão que eles não concordem, mas que o governo acha que é importante. Então, eles podem marcar uma posição, pedindo coisas e até mesmo mostrando insatisfação, não aprovando o projeto. Então, a gente realmente tem um grupo político que se torna muito forte. Já tinha esse peso, né? Mas com essa eleição do Arthur Lira, que faz parte desse grupo, se torna bem forte, sim, nessa mecânica ali de Brasília, né? Que é muito particular ali do governo federal, né? E os poderes. É muito um processo muito característico ali, né? E muito forte. Então, eu acredito que o Centrão, de fato, é quem sai mais fortalecido, sim, dessa eleição que aconteceu recentemente na Câmara. Certo. E por falar no presidente Jair Bolsonaro e no governo federal, né? Há uma condução da pandemia, não dá para falar outra coisa, de uma forma catastrófica. E durante todo esse trajeto, na verdade, durante todo o trajeto do presidente Jair Bolsonaro, ele tem dado declarações que chegam a ser absurdas, como vão parar de frescura e mimimi, né? Se referindo à questão do distanciamento social. Bom, Samantha, a gente teve uma primeira conversa antes dessa pergunta aqui agora, e nessa primeira você avaliou o cenário para 2022, né? Antes da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que tornou Lula elegível. Na época você havia dito que ainda não havia um nome forte, nem da esquerda e nem da direita não extremista, que pudesse fazer frente a Bolsonaro em 2022. Uma vez que, apesar da condução polêmica do Bolsonaro na pandemia, entre outras coisas, ele ainda mantém ali, né, um eleitorado fiel. Bom, tudo mudou agora com Lula no jogo. Como é que fica 2022? Como é que fica a disputa para a presidência da República agora lá? Então, o cenário para 2022, ele ganha um novo elemento a partir da decisão do ministro Edson Fachin do Supremo. Isso porque o ex-presidente Lula, como a gente sabe, está elegível a partir de agora, né? Ele não necessariamente será candidato, mas ele já mostrou interesse em discutir 2022, em ser protagonista, sendo ou não candidato. Fez aceno também ao empresariado, ao centro. E se antes o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, não tinha um adversário materializado, agora tem. Geralmente o presidente, né, quem está no poder, vai para um segundo turno. O Lula, por sua vez, é uma figura forte. Foi presidente, foi reeleito, conseguiu emplacar uma sucessora na presidência da República e também pode ir para uma segunda fase aí da disputa, numa hipótese de ele ser candidato. Mas, claro, que a gente não pode também descartar outros fatores que devem ser somados aí ao longo dos próximos meses, né, até a eleição de 2022. Como que vai ficar a esquerda? Vai ficar unida, por exemplo, num projeto em torno do ex-presidente Lula, sendo ele o candidato ou não? O Ciro vai se colocar como candidato? E quem vai ser o candidato da direita? Vai ser uma figura única? O governador de São Paulo, João Dória, por exemplo, tenta se viabilizar. A gente viu aí ao longo da pandemia, né, principalmente na vacinação, como ele se coloca para tentar se viabilizar para disputar 2022. Temos então aí um novo elemento de fato, mas ainda muitas incertezas que a gente tem que acompanhar aí durante os próximos meses, né? Como que vão se desenrolar as coisas para 2022. Bom, vamos para o final agora e no nosso momento Story Aleatório, queria te pedir para indicar um livro, né, que seja interessante, importante para o debate político hoje no contexto do país.
Eu, assim, tenho 2 livros aí que eu gosto e que eu acho que é importante para a gente entender a nossa história, a história do nosso país, né? Os 2 do Laurentino Gomes, que é Escravidão e 1808. Eu acho que são livros importantes para quem quer entender como chegamos hoje, né? Como que está o nosso país. E tem um outro livro que eu acho também fundamental para entender a política de hoje, né, a política contemporânea, que é O Príncipe, de Maquiavel. Muitos políticos leem esse livro, então eu acho fundamental também a gente saber, né, como é que funciona, como que é a cabeça, né, do político, como que é a ação. Então acho que são 3 livros aí, você pediu um, mas eu resolvi falar 3 aqui, porque eu acho que são fundamentais aí para a gente compreender a nossa política hoje. Indicações maravilhosas. Então é isso, Samantha. Prazeraço aqui esse papo. Muito obrigado. E até a próxima. Prazer foi meu. Muito bom falar, né? A gente discutir um pouquinho assuntos tão importantes e também mostrar um pouquinho do nosso trabalho lá na Gazeta. É muito, muito bom poder falar sobre jornalismo e política. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Obrigada. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o papo. Para conhecer um pouco mais do trabalho da jornalista Samantha Nogueira, é só ficar ligado no site de A Gazeta, agazeta.com.br, e para ouvir os podcasts das cidades capixabas, é só acessar agazeta.com.br/podcasts. A edição é de Alexandre Barcelos. Eu sou Felipe Zar e até mais.